Olá, aqui é Carla do Cancelando Multas e eu ajudo pessoas comuns a viver de recursos e multas de trânsito, tendo ganhos iniciais de R$ 4.000 por mês. A quem sai do zero realmente, quem nunca fez recurso de multas e resolve aprender, tá? Para trabalhar nessa área. E essas pessoas vão trabalhar por conta própria e também ajuda os profissionais que já atuam nessa área a lotar a sua agenda, que é super importante, e também potencializar os seus ganhos com isso. E como é que eu faço isso? Através de algumas dicas que eu utilizo nesses vídeos aqui, das práticas do meu dia a dia. No vídeo de hoje, eu vou mostrar um ingrediente que falta para lotar a sua agenda. Através desse ingrediente, você vai conseguir isso daí. E eu sempre trago exemplos do meu dia a dia e vou trazer aqui também. Eu acredito que nada melhor do que o campo de batalha para trazer os melhores ensinamentos para todos nós, sempre. Teoria é muito bom, porque determina a direção, mas a prática é imbatível. E as duas coisas juntas, teoria e prática, é que vão trazer realmente resultado. As palavras tocam, os exemplos arrastam. Então eu acredito muito nisso. Agora, vamos lá. O que eu quero dizer com o ingrediente que falta para lotar a sua agenda? Isso daí, gente, eu notei que falta esse ingrediente pelas conversas que eu tenho com as pessoas que trabalham e que não têm muito sucesso, que não conseguem lotar muito a agenda delas. Porque a maioria faz o seguinte: eles fazem propaganda para atrair, tudo bem. Recebem um cliente e falam do serviço que elas fazem e verificam o que o cliente precisa e pronto. Eu percebi que esse é o atendimento padrão. A maioria utiliza isso e falta alguma coisa. Eu não quero dizer, tá, que quem não usa esse ingrediente que eu vou falar aqui não tem sucesso, que não tem cliente. Pode até ter, mas poderia ter muito mais. Eu garanto que se essas pessoas que não utilizam esse ingrediente têm 100 clientes, poderiam ter 200. Se tem 200, elas poderiam ter 400 clientes. E por aí vai. É claro que, assim, lotar a agenda depende também da competência dos serviços prestados, da confiança que se consegue passar para o cliente, através de uma postura íntegra. São vários pedacinhos, várias atitudes somadas que conseguem chegar aí. E depende também das propagandas assertivas. Mas eu vejo que muitos têm tudo isso bem alinhado e reclamam ainda que não conseguem muitos clientes. E que às vezes até perdem, após o atendimento, o cliente para a concorrência, porque o outro cobrou R$ 50 a menos pelo serviço. Isso acontece, gente, porque falta exatamente o que nós veremos aqui hoje. Então fica até o final se você quiser saber o que é. Porque eu tenho certeza que após esse vídeo a sua agenda vai lotar de clientes. E eu tenho essa certeza porque eu faço pesquisa com outros profissionais. Tudo que eu falo é que eu vejo no dia a dia. E eu tento entender como fazem aqueles que têm sucesso. E o que eu faço? Eu aplico na minha área. Foi quando eu percebi alguns detalhes. E todos nós, precisamos modelar os ganhadores. Se você quer ter sucesso, você modela os ganhadores e adapta a sua realidade. Eu vou contar como foi comigo e depois eu conto o ingrediente, tá? Eu preciso contextualizar primeiro para ficar mais fácil o entendimento, para que vocês percebam realmente o que eu quero dizer. Quando eu trabalhava em outra área, na área de projetos, para quem já viu algum vídeo meu sobre a minha trajetória sabe disso, eu tentei vender projetos de automação residencial. Eu agia naquela época por intuição. Eu tinha o equipamento, eu tinha uma equipe de montagem, uma organização no meu computador para cadastrar os clientes e fazia as visitas para propagar o meu produto. Mas como eu não olhava o que faziam os ganhadores dentro dessa área, eu não me atentei para montar um showroom fixo em parceria com nenhuma empresa, por exemplo. Eu não participava de eventos que traziam, na época, a venda indireta e trazem até hoje para quem atua nessa área. Naquele ramo, eu precisava estar em eventos com um stand montado. Não era para vender nada, não. Era pagar para estar em algumas feiras e alguns eventos aqui no Rio de Janeiro ou fora também, em São Paulo, por exemplo. Pagar só para aparecer e demonstrar gratuitamente o meu produto, montando um showroom. Eu tinha um ótimo produto, mas eu não usava as estratégias corretas para os meus potenciais clientes.
Quando eu atendia, eu usava um atendimento padrão. Eu me preocupava em mostrar todos os equipamentos, o que eles podiam fazer, e o cliente tinha que saber o poder dos meus produtos. Era produto importado, era um produto polonês, era ponta, era um produto muito bom, bonito, funcionava muito bem, um dos melhores. Eu achava que eu estava fazendo tudo certo, por engano. E eu via a concorrência com equipamentos inferiores aos meus, com o mesmo valor, menos garantia e levando meus clientes embora. E para quem conhece a minha trajetória, sabe que eu passei a trabalhar com recursos de multas depois que eu tive muito prejuízo com esses produtos aí. Porque o problema de você trabalhar com produto também é isso, né? Se dá certo, muito bem. Se não dá, você fica com aquilo estocado, tem validade, ou então tem prazo de garantia. E eu não tive como manter o caixa saudável. Então eu entendi que qualquer coisa que eu fosse passar a fazer, eu tinha que agir de forma diferente. Porque tinha alguma coisa errada ali. E a melhor forma é modelar os ganhadores. Se você quer jogar futebol, modele os melhores do mundo. O Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo. Não entendo muito de futebol não, tá? Mas é o que nós vemos por aí. Se você quer fazer recurso de multas, modele quem tem sucesso, quem tem deferimento, quem tem coerência, quem tem agenda lotada. Hoje nós temos o advento da internet, onde os profissionais, alguns, né, colocam vídeos falando sobre recursos de multas e assuntos pertinentes. Então, aproveite, porque enquanto alguns choram, outros vendem um lenço. Agora, o ingrediente que falta para lotar a sua agenda é bem simples. Sabe qual é? Empatia. É preciso saber o que o cliente quer, o que o cliente deseja de verdade e se colocar no lugar dele. O problema é que nos preocupamos em mostrar nossas soluções sem adaptar ao que ele deseja. No meu caso da automação, ele desejava ver sempre aquilo tudo funcionando. Mesmo que não fosse comprar naquele dia, era necessário ter aquilo dali. Era importante ter aquilo montado, vir 10 pessoas visitar, 20, e você conseguir fechar 3 semanas depois aquelas pessoas que foram visitar. Assim funcionava naquele setor. Aliás, assim acredito que funcione até hoje. Você reparou que eu demorei bastante tempo para falar do ingrediente? Eu fui falar agora, que é a empatia. Eu tenho certeza que em algum momento passou pela sua cabeça assim, poxa, foi me contando essa história de automação, vou desistir desse vídeo aqui, vou sair daqui. Eu até pedi para você aguardar, que eu iria contar, que eu precisava contextualizar, lembra? Sabe por que você queria sair desse vídeo? Porque você desejava resolver seu problema de agenda vazia, ou saber que ferramenta é essa para utilizar no seu dia a dia. E assim é com o seu cliente. Ele precisa ser ouvido, ele precisa de atenção, ele quer resolver o problema dele. Assim é no mercado das multas. E não saber que você. E ele não quer saber se você faz lei seca, suspensão. Se a questão dele é simplesmente não perder a CNH provisória. Quando ele tiver um problema de suspensão, ele vai falar com você. Se ele tiver com a CNH provisória, o que ele quer saber é sobre o problema da CNH dele. Se ele tiver recebido uma multa grave, ele quer saber como ele vai fazer para resolver, para não perder a sua CNH. Ele não quer saber sobre todos os tipos de serviços que você faz. Então, você tem que solucionar o problema dele, a situação dele. Tem que se direcionar para dar as melhores soluções para esse problema. Você tem que falar tudo o que acontece, tem que deixar ele tranquilo, mas falando sobre a CNH provisória. Explicar para ele o que ele pode, o que ele não pode e o que você pode fazer. Não é simplesmente empurrar tudo quanto é serviço, tentar mostrar para ele que ele tem outras multas, outras infrações. Você até pode fazer isso. Olha, eu vou fazer um resumo de tudo que está acontecendo com você. Primeiro eu vou falar sobre a sua CNH provisória e depois eu vou te mostrar qual é a sua situação aqui. Então é assim que se faz. Muitos profissionais cometem esse erro gravíssimo. O tamanho da atenção que dão ao cliente é de acordo com o valor do serviço. Eles analisam o serviço e, por perceber que o serviço não é muito rentável, conversa pouco tempo com o cliente, dá pouca atenção.
pensando no próximo atendimento, naquele que vai ser melhor, porque tempo é dinheiro. Então, esse tipo de cliente, quando manda mais de 2 zaps, esses profissionais demoram uma infinidade de tempo para responder. E se eles acharem que não vai ter retorno, nem respondem. Muitos não respondem mesmo. Ah, para um trabalhinho de 100, 200 reais, eu não vou responder não. Poxa. Talvez você pense assim, ah, mas isso aí não faz sentido não. Se o serviço não me traz lucro, eu vou dispensar mesmo para eu ter tempo de fazer um serviço mais vantajoso. Porque é isso que essas pessoas pensam. E talvez seja o que alguém que esteja vendo esse vídeo aqui pense. Pois é, mas isso é puro engano. Sabe por quê? Você não sabe o que está em volta dessa pessoa aí. Eu já atendi cliente que tinha poucas multas. Não chegava nem a 15 pontos nos últimos 12 meses. Tinha 6 multas médias e queria saber como poderia fazer. Então, ele me mandava mensagem, me perguntava sobre as multas, me contava o que tinha acontecido, queria entender todas as possibilidades, enfim. O que eu fiz? Eu disse tudo a ele. Eu devo ter perdido quase 2 horas entre uma mensagem e outra. Ele me disse que no final do mês, e ainda era no início, tá? Faria o recurso. Ia ver se conseguia dinheiro para fazer o recurso. Então eu percebi que ele não tinha muitas condições. E aí parecia tudo perdido, né? Ele me enviou essa mensagem aqui depois de todo o meu esclarecimento. Vejam essa mensagem. Perceberam a satisfação? A minha atenção foi tão grande que eu me coloquei na situação dele, pratiquei a empatia e recebi as multas dele para fazer. E ainda me indicou 2 suspensões. Então, cuidado com a avaliação sobre o que é um serviço vantajoso, lucrativo. Esse cliente me trouxe mais de R$ 2.000 de lucro. O bom atendimento, gente, ele começa na empatia. Depois vai para a qualidade dos seus serviços. Então a empatia é o primeiro passo, é a porta de entrada. Até a sua propaganda, ela deve ser baseada na empatia, direcionada às necessidades das pessoas. Você precisa entender o que o cliente quer de verdade, saber qual é o seu cliente. Talvez tenha gente pensando aí que o que atrai cliente é preço baixo, que isso tudo é balela. E eu digo que não é isso. Baixar preço desvaloriza seu trabalho. Você tem uma falsa impressão de estar pegando os melhores clientes. E além disso, você ainda está desrespeitando quem pagou a mais pelo seu serviço. O cliente precisa entender o seguinte, que você é o especialista. Se você cobra preço justo, você não tem que baixar o preço. O seu serviço é de ponta. O que você pode fazer numa situação de crise é, de repente, dividir o valor. Mas você estudou muito para fazer o que você faz, que você é especialista. Fazer recurso de multas não é para qualquer um. E que somente anulando as multas se consegue tirar a pontuação do prontuário. Ou então, não cometendo nenhuma infração. E mesmo sem prometer resultados, você é a única chance de livrá-lo de uma penalidade severa por uma suspensão, por exemplo. Eu vou contar uma situação aqui de um cliente que me procurou, vindo através de uma indicação, mas antes dele me encontrar, ele recebeu um cartão de um outro profissional perto do meu prédio, porque na época eu tinha um escritório próximo ao Detran aqui no Rio de Janeiro. Então ele recebeu esse cartão de um concorrente, cobrando a metade do valor que eu fazia, o processo para ele. Então, deve ter até recebido mais de um, porque lá perto do Detran ficam várias pessoas querendo pegar clientes de recursos de multas. Nada contra, cada um trabalha de uma forma. Eu disse a ele que eu cobrava X porque eu fazia um serviço de ponta, porque eu trabalhava por indicação, mas se ele quisesse arriscar, tudo bem. E ainda disse que eu não fico na porta de órgão nenhum dando panfleto ou pegando cliente dessa maneira. Mas se ele preferisse, não tinha problema nenhum. Eu só não podia atestar o trabalho de outra pessoa, eu sei o que eu faço. O que você acha que ele fez? Ele ficou comigo, mesmo falando para ele que eu não prometia resultados, porque nada, gente, supera a indicação, a propaganda boca a boca. Talvez você pense,
Peraí, mas tem cliente que faz consulta e não volta. É claro que tem, gente. Ele existe, eu sei que existe. Mas você não tem como saber quem são eles. Além de que existe uma coisa que você está esquecendo. Normalmente eles não querem muitos detalhes. Essas pessoas, eles falam alguma coisa, perguntam sobre o processo, mas eles querem saber o preço do seu serviço. Eles não querem muitos detalhes. Se isso acontecer, você tem que passar uma boa impressão, falar realmente qual é a situação e não ache que você perdeu tempo. Você tem que impressionar, detectar que esse cliente realmente está procurando preço e passar a melhor impressão possível. Você vai ficar na mente do cliente, é isso que você tem que ter como objetivo para essas pessoas. Mesmo que ele não faça nenhum trabalho com você. E sabe por quê? Porque você tem que ser igual aquela propaganda que gruda na mente. Quem não lembra desse produto? Vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais? Quem viu essa propaganda sabe que eu estou falando do biscoito Tostines. É assim que você fica na mente do cliente. Porque normalmente as pessoas não procuram atender de forma bem detalhada porque não querem perder tempo e percebem que o cliente está atrás de preço. Se você praticar empatia, se você fizer esse atendimento diferenciado, ele vai te indicar para muita gente e vai lotar a sua agenda. Ele não vai fazer serviço com você, mas vai te indicar muita gente. Então, quando você tem que ter na mente de ter um atendimento diferenciado, mas você tem que ter um atendimento mais diferenciado ainda para ficar na mente desse tipo de cliente, porque ele vai te indicar, porque ele vai ficar impressionado. E toda indicação vale a pena, porque você só indica aquilo que você utiliza, você só indica aquilo que você atesta como bom. Então, quando as pessoas vêm por indicação, você praticamente não precisa nem mostrar muito a sua competência, porque a pessoa já vem sabendo que você é autoridade no assunto. Então, atenda bem ou treine quem faz isso na sua empresa. As pessoas têm que atender pensando exatamente na empatia, pensando no futuro, pensando nas necessidades do cliente. Deixe ele contar tudo o que acontece com ele, treine os ouvidos para isso. Responda o mais rápido que puder também as mensagens, que tem gente que não responde mensagens rapidamente quando acha que o serviço é muito barato. Você pode conseguir muitos outros clientes através disso daí. Você tem que estar pronto para atender sempre. Botar isso na mente, da melhor forma possível. Mesmo sem fechar o serviço. Isso não tem que ser a condição para um bom atendimento. É isso que eu quero dizer. Você tem que ser proativo, você tem que demonstrar que quer ajudar, mesmo que o serviço seja de R$100. O atendimento tem que ser o mesmo que você dispensa para o serviço de R$1.000. E fazer uma propaganda direcionada para atrair o seu tipo de cliente, tá? De acordo com as necessidades dele, praticando a empatia. Se for motorista por aplicativo, pense nas necessidades dele. Se for uma transportadora, pense nas necessidades dela. E por aí vai. Você tem que treinar os ouvidos sempre para detectar as necessidades das pessoas e treinar a sua equipe também. Os melhores vendedores ouvem muito, depois eles adaptam a oferta deles às necessidades daquela pessoa. Treine isso e meça os seus resultados em 3 meses e veja a diferença. Se você tem um serviço de ponta, faz sua propaganda direcionada, a empatia vai ser o ingrediente que vai dar o toque final. Quem não pratica isso, infelizmente, não tem sucesso. Então essas pessoas às vezes desistem da área exatamente porque falta essa parte de ou é a propaganda, ou é o atendimento, ou não praticam empatia. É um ingrediente fundamental da propaganda, do marketing, da venda, é a porta de entrada. Então, tome bastante cuidado. Você quer lotar a sua agenda, você quer ter uma fila de espera, você quer poder contratar pessoas para te ajudar porque você não está dando conta da quantidade de processo. Não é isso que você quer? Se é isso que você quer, aprenda a fazer propaganda. As grandes empresas fazem propaganda. Independente se elas já são conhecidas ou não, de vez em quando elas lembram que elas estão ali, que elas são símbolos de qualidade, que o produto delas é bom, é melhor que o da concorrência. Por que elas fazem isso? Porque elas querem captar clientes novos. Você é um empresário que trabalha com recursos de multas, é isso que você quer. Então você quer ser um empresário mais ou menos ou você quer ser um empresário de sucesso?
Você quer ser um especialista em recursos de multas mais ou menos, ou você quer ser um especialista de recursos de multas top, de sucesso? É você que vai escolher. Então, não aprenda só a parte técnica, saiba também vender o seu produto. É muito importante. Eu acho até que essa parte de vendas, de propaganda, deveria ser ensinado na escola, desde que a gente começa a estudar. Porque é super importante. Você se vende o tempo todo. Essa coisa de que eu não tenho jeito para vender, você se vende. Quando você vai fazer uma entrevista, você se vende. Quando você vai conversar com as pessoas, você se vende. Quando você vai falar sobre o seu trabalho, você se vende. Você se vende o tempo todo. Tá? Você vende a sua competência. Quando você vai tratar com o cliente, você está se vendendo porque você está passando uma imagem para ele. Então, aprenda a captar, a atrair. Esse é o meu recado de hoje. Por hoje a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.